Bom, então hoje nós vamos começar o capítulo 6, dando sequência, né, ao estudo do livro 50 anos depois. Na semana passada nós encerramos o capítulo 5, que era a pregação do evangelho e que Emmanuel e Ciro foram presos. E o capítulo 6 vai falar justamente sobre essa questão deles já na prisão, no cárcere e a visita que eles vão receber lá. Vamos dando sequência e se tiver alguma dúvida vocês me interrompem. Capítulo 6, então, a visita ao cárcere. A notícia desses acontecimentos repercutiu na residência de Ovídio Lúcio, originando as mais tristes inquietações e angustiosas expectativas. Então, o fato da prisão de alguns cristãos, e esses cristãos, alguns deles que eram Nestório e Ciro, então são esses acontecimentos, essas notícias que ali abalaram a casa do Ovídio Lúcio. Apesar da fé que lhe fortalecia o coração, a jovem Célia sentiu-se tocada de profunda amargura, e a sua única consolação era a possibilidade de ouvir o avô paterno, que a esse tempo já lia avidamente os evangelhos e as epístolas de Paulo, agasalhando no íntimo a mesma fé que iluminava já tantos heróis e mártires. Então, o avô dela, que teve aquela conversa lá naquele capítulo, lá, um ângelo e um filósofo, o Quinéio Lúcio, então ele já, um tempo depois, já está então mais familiarizado com o que é o Evangelho, que são as cartas de Paulo, e já convencido, né, de que aquilo realmente, para o seu íntimo, fazia sentido. Então a Célia, depois da notícia de... Na noite anterior ela reencontra, né, com Ciro e encontra com Nestório na reunião cristã. Fica muito feliz, mas já na noite, no dia seguinte já tem a notícia de que eles estavam presos por uma denúncia de que faziam parte dessas reuniões cristãs. Ambos, horas a fio em confidências cariciosas, deixavam-se ficar no terraço palaciano do Aventino, a observar a fita extensa e clara do Tibre, ou embevecendo-se na contemplação do céu. Então ela, a Célia e o avô conversavam bastante, né? Observando ali o rio Tibre. O venerando Quinéio Lúcio reconfortava-lhe o espírito abatido com a sua palavra conceituosa e experiente. Citavam agora os mesmos textos evangélicos, exteriorizando simultaneamente análogas impressões. Quanto a Alba Lucínia, depois de ouvir as mais enérgicas exprobações do velho pai, concernentes às denúncias de Pausânias, sentia-se mais confortada com a certeza de que o marido regressaria breve e definitivamente ao lar, obedecendo a inesperadas ordens do governo imperial. A pobre senhora atribuía esse júbilo às preces de Túlia e da filha, agradecendo ao novo Deus, na intimidade de seu espírito, porquanto o regresso de Euvídio era um bálsamo para o seu coração atormentado. Então, como consequência de tudo aquilo que tinha acontecido, apesar dela ter tomado uma bronca do pai, né, ouvido várias coisas ali do pai, ela intimamente estava grata, porque ela atribuía a tudo aquilo que para ela o mais importante era o marido voltar para casa. E então ela até atribuía ao fato de ter feito a oração lá, a Túlia Sevina e a filha Célia. E então ela intimamente guardava uma certa gratidão ao Cristo, ao cristianismo. Com efeito, decorridos alguns poucos dias, o tribuno voltava aos penates com um suspiro de satisfação e de alívio depois de cumprir integralmente todas as obrigações que o prendiam ao recanto das predileções de César. Então ele tinha acabado o que tinha que fazer lá em Tibur e já estava realmente voltando. Informado a respeito de Nestório e da sua atitude, o patrício se surpreendeu penosamente, desejando com sinceridade desviar o ex-cativo da situação delicada em que se encontrava. Mas, logo que soube que era também pai de Ciro, ressurgido em Roma para lhe agravar as preocupações morais,
Eovídio Lúcio fez um gesto de espanto e de incredulidade. Entretanto, ouviu até ao fim a narrativa do sogro, molestando-se profundamente com a conduta da esposa em permitir que a filha comparecesse a uma reunião condenável ao seu ver. Alba Lucínia, então, para o Eovídio, o fato de Nestório, dele ter sabido que Nestório era cristão, foi grave, mas ainda assim ele estava tentando ajudar, estava tentando de alguma forma conhecer toda a história para de alguma maneira livrar o Nestório. Mas ele também fica sabendo que Ciro ressurgiu e que Ciro era, na verdade, filho de Nestório. Aí é algo mais difícil para ele. Alba Lucínia, todavia, soube acatar todas as reprimendas com a humildade necessária à harmonia doméstica e, longe de o desgostar, ainda mais com qualquer lamentação, calou as próprias mágoas, ocultando-lhe o procedimento odioso de Lólio Úrbico. Então, olha isso, né? Quando tudo acontece, a Alba Lucínia ela se resigna, né? E não ouve tudo com humildade, as broncas do marido. E, inclusive, para não piorar a situação, ela acaba não contando o que o prefeito estava fazendo com relação a ela, né? Tentando se aproximar e assediando ela. Então, ela acaba não contando isso para o Ovídio Lúcio, porque o problema, existiam outros problemas, né? Maiores ali ao ver dela, bem como os receios e a respeito de Cláudia Sabina em vista das confidências de Túlia, que lhe haviam ferido profundamente o coração. A nobre senhora, nas suas elevadas qualidades de devotamento ao lar e de reflexão nos problemas gerais da vida, operou verdadeiros milagres de afeto e dedicação para que a tranquilidade espiritual voltasse ao íntimo do esposo amado. No dia seguinte ao seu regresso, Eovídio Lúcio tomou todas as providências para avistar-se com Nestório na prisão mamertina. O aparecimento de Ciro na capital do império representava para ele um fato inverossímil. Então ele não acreditava que era verdade, que Ciro tinha voltado. E ele se tomou todos as precauções aí para poder visitar o Nestório na prisão. Não podia crer que o seu liberto de confiança, cujas atitudes lhe haviam conquistado a maior simpatia, pudesse ser o pai de um homem que o seu coração detestava. Queria assim certificar-se da verdade por si mesmo. Além do mais, se os acontecimentos não fossem verdadeiros, empenharia todo o seu prestígio pessoal junto ao imperador, a fim de evitar o martírio e a morte do prisioneiro. Então ele estava querendo investigar o que era verdade ou não daquela história para poder defender o Nestório caso ele comprovasse que não eram verdades tudo aquilo. A realidade, porém, havia de contrariar esse intuito, sem resquícios de fantasia. Chegado ao presídio, conseguiu de Sisto Plócio, oficial que superintendia o estabelecimento, uma licença incondicional de modo a se avistar com o prisioneiro como bem entendesse. Então, ele tinha um certo poder, né, um prestígio, então ele conseguiu liberdade para poder falar com o prisioneiro como ele quisesse. E dentro em pouco varava corredores e descia escadas subterrâneas, ladeando celas imundas, onde a luz era de uma escassez terrível e clamorosa, e não tardou a encontrar Nestório ao lado do filho. Ambos estavam magros, desfigurados a tal ponto que o patrício, fosse pelo abatimento físico do rapaz, fosse pelas sombras que o cercavam, não reconheceu Ciro de pronto, dirigindo-se ao liberto nesses termos que fundamente o comoveram. Nestório, já sei os motivos que te trouxeram ao cárcere, mas não hesitei em vir até aqui para ouvir-te pessoalmente,
tal a estranheza que me causou a relação das ocorrências. Havia nas suas palavras um tom de sensibilidade, de simpatia feridas, que o ex-escravo recebeu como bálsamo dulcificante para o seu coração. Senhor, respondeu respeitosamente, agradeço do íntimo da alma o vosso impulso generoso. Nestas celas jazem também loucos e leprosos, e contudo não vacilastes em trazer ao vosso mísero escravo a palavra de exortação e de conforto. Nestório, continuou Elvídio com generosa deferência, meu sogro relatou-me a teu respeito certos fatos que me custa acreditar, a despeito de sua honorabilidade de homem público e do seu paternal interesse para comigo. Nesse ínterim, pai e filho contemplavam ansiosos aquele de quem poderia depender a sua liberdade, notando-se que Ciro se encolhera a um canto, temendo a atitude de ansiedade suspeitosa com que Elvídio Lúcio o observava. O tribuno prosseguiu. Não pude acreditar integralmente o que me disseram e vim certificar-me, por mim mesmo, com o teu depoimento pessoal. E acentuando as palavras, perguntou abruptamente: És de fato cristão? Sim, senhor, murmurou o interpelado, como se respondesse constrangidamente, em face de tão grande generosidade. Prometi a Jesus no sacrário da consciência que não renegaria a minha fé em tempo algum. Olha que interessante, né? Nestório está sensibilizado, né, com o fato do ex, né, patrão, ou patrão, né, mas ex-dono dele como escravo, de ir até lá e se preocupar com ele. Mas quando ele é questionado, ele, mesmo com constrangimento, afirma: Sim, senhor, sou cristão. O tribuno esfregou o rosto num gesto muito seu quando contrariado, acrescentando em tom de mágoa: Nunca pensei que houvera colocado um cristão na intimidade do meu lar. E, no entanto, vim até aqui sinceramente desejoso de pleitear a tua liberdade. Agradeço-vos, Senhor, de todo o meu coração, e jamais esquecerei o vosso alvitre. Ajuntou Nestório com dolorosa serenidade. Interessando-me pela tua sorte, prosseguiu Elvídio constrangidamente. Procurei o senador Quirino Brutus, e incumbido pela autoridade imperial da construção do processo atinente aos agitadores do cristianismo, vindo a saber, ainda ontem, que 13 dos implicados receberam a sentença de banimento perpétuo e 22 foram condenados à morte pelo suplício. Apesar do seu fervor religioso, ambos os prisioneiros ficaram lívidos. Quer dizer, apesar da fé que eles tinham, os dois ouvindo essa notícia, né, ficaram lívidos. Elvídio Lúcio, porém, continuou imperturbável. Entre estes últimos, vi o teu nome e o de um rapaz que me disseram ser teu filho. Que me dizes a tudo isto? Não desejarás, porventura, abjurar uma fé que nada te facultará a não ser a morte infamante pelos suplícios mais atrozes? E esse homem que te acompanha, será de fato teu filho? Dize uma palavra que me esclareça, ou me proporcione elementos para uma defesa justa. Senhor, acudiu o liberto, invocando todas as suas energias para não fracassar no testemunho. Minha gratidão pelo vosso interesse generoso há de ser eterna. Vossas palavras me sensibilizam todas as fibras do coração. Ouvindo-vos, sinto que deveria seguir vossos passos com humildade e submissão através de todos os caminhos. Mas é também por amor que não posso ceder em minha fé à própria tentação da liberdade. Jesus exerce em mim um jugo divino e suave. Embora vos ame, Senhor,
Não posso trair a Jesus nas atuais circunstâncias da minha vida. Se o Mestre de Nazaré deixou que o imolassem na cruz, puro e inocente, pela redenção de todos os pecadores deste mundo, por que me haveria de excusar ao sacrifício quando me sinto cheio de lama do pecado, da lama do pecado? Jamais poderei em consciência abjurar de uma fé que constitui a luz de minha alma por toda a vida. A morte não me atemoriza, porque além do martírio e do sepulcro, esplende uma alvorada imortal para o nosso espírito. Então, graças a Deus, né, ele teme fraquejar, mas no momento ele realmente consegue falar com respeito à atitude, né, e à pessoa do Elvídio, mas demonstrando com fidelidade aquilo que o cristianismo significa para ele. E o que as verdades que o Cristo traz são de tranquilizar qualquer espírito realmente fiel. Elvídio Lúcio ouvia surpreso aquela demonstração de esperança numa vida espiritual que sua mentalidade estava longe de compreender. Enquanto Nestório continuava a falar, pousando então no rapaz que o acompanhava os olhos úmidos e ternos. Entretanto, Senhor, sou pai, e como pai sou ainda muito humano. Não vos interesseis por mim, imprestável e doente, para quem a condenação à morte pela causa de Jesus deve representar uma bênção divina. Mas, se for possível, salvai meu filho, de modo que ele viva para servir. Ciro acompanhava a atitude paterna com idêntico espírito de fervor e decisão, como que desejoso de protestar contra aquela rogativa, demonstrando também preferir o sacrifício, mas o liberto continuava entre lágrimas mal contidas, dirigindo-se ao tribuno que o ouvia eminentemente impressionado. Agora, Senhor, sei que todo o pretérito amargurado e doloroso, e lamento o proceder de meu filho na vossa casa de Antipatris. Mas peço-vos perdão para as inquietudes da sua mocidade. Meu pobre Ciro obedeceu à impulsividade do coração sem dar ouvidos ao raciocínio com que se deveria aconselhar, mas, na amargura dessas masmorras sombrias, deu-me a sua palavra de que, se volver à liberdade, nunca mais erguerá os olhos para uma criança adorável, que é um arcanjo do céu no âmbito do vosso lar. Se assim o exigirdes, Senhor, Ciro poderá sair de Roma para sempre, de maneira a nunca mais vos perturbar a felicidade doméstica. Elvídio Lúcio, porém, fechara o semblante, em atitude de quem tomara implacável decisão. Da generosidade mais pura, passara a negativa mais violenta, dada a presença do seu ex-cativo de Antipatris, a quem os seus princípios não poderiam tolerar nunca. Nestório, exclamou em tom quase rude, sabes da simpatia que sempre me inspiraste, mas que se nunca te supus cristão e conspirador, muito menos chegaria a pensar que pudesses ter engendrado um homem como este. Como vês, não posso intervir a favor de ambos. Certas árvores morrem, às vezes, pelo apodrecimento dos galhos. Vim aqui para socorrer-te, mas encontrei uma realidade intolerável para o meu espírito. Destarte, preferirei esquecê-los antes de tudo. Senhor, murmurou ainda o liberto, como se desejasse reter a sua amizade, pedindo-lhe perdão para morrer, com a certeza de que o tribuno lhe havia reconhecido o sincero agradecimento. Elvídio Lúcio, contudo, lançando a ambos um olhar contrafeito, ajustava a toga para retirar-se quanto antes, exclamando impulsivamente: é impossível. Dito isso, deu costas aos prisioneiros e, chamando os dois guardas que o acompanhavam, retirou-se apressado enquanto os dois condenados alongavam o olhar para fixar-lhe o porte
firme e austero, e aguçavam o ouvido para escutar os seus derradeiros passos nas lajes da prisão, como se percebessem pela última vez a esperança que os poderia reconduzir à liberdade. Nestório sentia-se sufocado, mas as nuvens de suas lágrimas, como se rompera para atenuar-lhe as amarguras, enquanto Ciro lançava-se-lhes aos pés, beijando-lhe as mãos, a murmurar: Meu pai, meu pai. Ambos desejavam retornar ao sol claro da vida, sentir as emoções da natureza, mas o ambiente abafado do cárcere asfixiava. Todavia, na tarde imediata, Sisto Plócio, recebendo as ordenações da justiça imperial, separava os 13 prisioneiros destinados ao exílio perpétuo, reunindo os demais numa cela menos triste e largamente espaçosa. Os 2 libertos foram retirados do cubículo em que se encontravam, transportando-se para junto dos demais condenados. A nova cela também demorava na parte subterrânea, mas de um dos seus lados podia ver-se o céu através de reforçadas grades. Descera o crepúsculo, entornando sobre a cidade as suas tintas maravilhosas, mas todos aqueles corações atormentados contemplaram o casario e o horizonte, tomados de infinita alegria. Ao longe, no firmamento, acendiam-se na tela muito azul as primeiras estrelas. Policarpo, o venerável pregador da porta nomentana, olha lá, o Policarpo, aquele que não tinha comparecido naquela reunião cristã, porque já tinha sido preso antes, né? Transportado do Esquilino para o Capitólio, a fim de reunir-se aos companheiros, traçou no ar uma cruz com a mão calosa e encarquilhada. Então todos os irmãos de fé, em cujo número se contavam algumas mulheres, se prosternavam e, contemplando o céu romano formoso e constelado, começaram a cantar hinos de devoção e de alegria. Esperanças versificadas que deviam subir a Jesus, traduzindo o amor e a confiança daqueles corações resignados que viviam embevecidos nas suaves promessas do seu reino. Aos poucos, as vozes se elevavam harmoniosas e argentinas nas estrofes de hosana e de esperança. Seres espirituais imperceptíveis ajoelhavam-se junto dos condenados e cujos ouvidos chegavam os ecos suaves das cítaras do invisível. Olha que interessante isso, né? É uma descrição parecida de quando, no livro anterior, no livro há 2000 anos, a Lívia estava presa. A Lívia e a Ana, né? Que mostrando o quanto do auxílio espiritual esses mártires cristãos receberam do mundo espiritual. Então alguns pretorianos que lhes montavam guarda, escutando-lhes os cânticos de fé, compararam a voz daqueles corações angustiados a soluços de rouxinóis apunhalados em pleno luar na vastidão do espaço. Enquanto os prisioneiros aguardavam o dia reservado ao sacrifício, acompanhemos nossos personagens no desdobramento de sua vida cotidiana. Depois de uma visita a Tibur, Hélio Adriano certificou-se do valioso concurso de Ovídio Lúcio às suas caprichosas edificações, convidando-o a visitá-lo com a família a fim de lhe testemunhar o seu reconhecimento. Então o imperador chama, né, Ovídio Lúcio em reconhecimento ao trabalho feito, né, lá em Tibur. No dia aprazado, com exceção de Célia, que não podia dissimular o seu abatimento, compareciam ao ágape que o imperador lhes oferecia, o tribuno e a sua família, acompanhado de Caio Fabrício e Fábio Cornélio, o sogro, né, e o amigo. O inverso, né, o amigo e o sogro. Adriano os recebeu com amabilidade extrema, versando às palestras da tarde os mais variados assuntos atinentes à vida social e à política do império.
Em dado instante, após as libações habituais, Adriano dirigiu-se a Elvídio Lúcio nesses termos: Meu amigo, o principal escopo do meu convite é agradecer-te a preciosa colaboração prestada aos meus planos em Tibur. Francamente, as tuas realizações excederam a minha expectativa mais otimista. Obrigado, Augusto, respondeu o patrício emocionado e satisfeito. E como se houvera transportado a sua palavra a objetivos diferentes, o imperador obtemperou com evidente interesse. Quando se efetua o enlace de tua filha? Pretendo fazer uma viagem demorada pela Grécia antes de me recolher a Tibur de modo definitivo, mas não desejaria partir sem contemplar a felicidade dos nubentes. Então, olha o imperador, olha que prestígio que tinha Ovidio Lúcio perante o imperador da época, né? O imperador ia fazer uma viagem, ia se mudar para Tibur, mas não queria fazer isso antes do casamento da filha do Elvídio Lúcio. Designando Caio, que experimentava maior alegria à vista do interesse imperial pela sua situação, Elvídio replicou: Augusto, muito nos honramos com a vossa generosa atenção. O enlace de minha filha depende tão somente do noivo, que está aliciando a experiência da vida antes de atender aos reclamos do amor. Que é isso, Caio? Perguntou o imperador num largo sorriso. Que esperas ainda? Se Vênus ainda não te bateu fortemente às portas da alma, não podes entreter com promessas o coração que te aguarda em primaveras de amor. Então, Caio, na verdade, foi o prometido à filha, né? A Euvídia. Não, eu me esqueci agora o nome dela. Mas o Caio Fabricius, então, que era o noivo que estava ali, e ele então falando que não. Vossa palavra, ó César, respondeu o interpelado como um perfeito augustino. Conforta-me o espírito como os raios do sol. Entretanto, tendo de substituir Vênus por Juno, em meu santuário doméstico, aguardo a oportunidade propícia à minha tranquilidade futura. Hélio Adriano fez um gesto expressivo, fixando em Elvídio Lúcio o seu olhar enigmático e acrescentando: O ensejo esperado deve estar chegando agora. Afirmava a sabedoria dos antigos que melhor fala aos pais o bem que se faz aos filhos, razão porque tomo o dote da jovem Elvídia ao meu cuidado. Elvídia, né? Alba Lucínia, Elvídia é a filha de Alba Lucínia com Elvídio Lúcio. Resolvi doar-lhe uma propriedade deliciosa nas imediações de Capua, ao pé do Volturno, onde o fruto das vinhas e das oliveiras bastaria para entreter a felicidade de uma família durante 100 anos de existência, sem outras preocupações de ordem material. Um sopro de alegria animou todos os semblantes, desenhando-se com especialidade nos de Ovídio Lúcio e sua mulher, que se entreolharam felizes, tomados de sincero reconhecimento pela espontânea generosidade do imperador, a quem Fábio Cornélio se dirigiu com a mais respeitosa cortesia, agradecendo em nome de todos a régia dádiva. Então, o imperador, para apressar isso, deu uma propriedade, né, ao casal, né, aos noivos. Caio Fabricius, não podendo conter a sua alegria, apertou a mão da noiva, exclamando: Depois da palavra de Fábio, queremos confirmar nosso reconhecimento à vossa magnanimidade, ó Augusto. Vossa lembrança expressa a generosidade e o poder do Senhor do mundo. E já que depende de mim a fixação do matrimônio, marcá-lo-emos para o mês próximo como vos apraz. Todo o nosso desejo é que nos honreis com a vossa presença, porquanto, em face de vossa paternal proteção, sentimos que os deuses nos abençoam e guiam. Sim, ponderou Adriano pensativo.
No mês vindouro pretendo realizar minha última viagem pela Itália e pela Grécia. Prometi aos amigos de Atenas que não me recolheria a Tibur antes de levar-lhe a minha visita derradeira. Antes de me ausentar, pretendo comemorar com festejos públicos a inauguração de novos edifícios da cidade. Aproveitaremos então a oportunidade para que se efetive a tal ventura. Alba Lucínia tinha os olhos úmidos, abraçando a filha alegremente, e assim terminava o banquete com júbilo inexcedível. No dia imediato, o imperador ordenou todas as providências para a doação, e enquanto Elvídio Lúcio e família preparavam-se convenientemente para o evento familiar, Caio Fabrícios dirigia-se à antiga terra de Lavoira, a fim de conhecer a região em que ficava a sua futura vivenda. Todavia, a par dos grandes júbilos, persistiam as graves preocupações e as grandes dores. Elvídio e sua mulher não podiam forrar-se à contrariedade que os martirizava intimamente, ao verem que Célia definhava, apesar dos esforços que ela mesma fazia, mercê das energias poderosas da sua fé, a fim de não amargurar o coração dos progenitores. Comparando a filha a uma flor mirrada e triste, o tribuno aumentava o seu ódio às ideias cristãs. Então, olha que interessante, né? Apesar de tudo, de algumas coisas estarem indo bem, a Célia, por conta da tristeza, apesar da fé, estava definhando. E isso, ao invés de sensibilizar o Elvídio a tentar resolver a situação, libertando aqueles, né, que eram muito queridos, principalmente da Célia, né, aumenta o ódio pelo cristianismo. Como assim a julgar? Então, é isso responsável pelo sofrimento da minha filha, e não a minha decisão. É o cristianismo que é o responsável. Então, aumentando o ódio pelo cristianismo. O doloroso contraste do destino de suas filhas era-lhe objetivo de profundas meditações. Interessava-se por ambas, com o mesmo afeto, contudo, malgrado a boa intenção, a mais nova parecia afastada da sua devoção paternal. Não sabia frequentar os ambientes sociais, nem se integrava convenientemente no ritmo doméstico, como fora de desejar. Seus olhos jamais haviam manifestado qualquer interesse pelas fantasias da juventude, e, mergulhados em cismas constantes, pareciam fixar-se noutros rumos que o seu espírito paternal jamais pudera definir com acerto. Ao seu conceito, ela era vítima de umas tantas fraquezas que, no seu zelo, atribuía a influência dos princípios cristãos no convívio dos escravos lá na Palestina. Então, para ele, toda a desgraça vinha do fato da doutrina cristã, através dos escravos, ter chegado e talvez, como ele entenderia, né, ter enfeitiçado a filha. Ainda bem que Euvídia seria ditosa, e isso de algum modo o consolava. Quanto a Célia, ele e a esposa mais tarde levá-la-iam a terras estranhas, onde a sua sensibilidade doentia pudesse modificar-se a contento. Então, a ideia, na ideia dele, né, vamos casar Euvídia e depois vamos mandar a Célia para um lugar longe da sociedade, já que ela não traz nada de que ele possa se orgulhar perante a sociedade, vamos afastar ela. E aqui nós, então, até onde nós chegamos agora, não vamos avançar, porque nós chegamos na metade do capítulo. Também para a gente, na semana que vem, conseguir concluir o capítulo e não ficar com nada aí pela metade. E aí nós vamos, então, dar sequência a essa questão aí no capítulo da visita ao cárcere, que já aconteceu por parte, né, do Elvídio Lúcio, e vamos ver se vai acontecer mais alguma visita por parte de mais alguém, certo? Pra mim tá ótimo, Mar.
Então, maravilha. Então, se tiver tudo ok, não tiver nenhuma dúvida ou alguma coisa a acrescentar, vamos agradecer mais uma vez a Deus, né, pela oportunidade e uma ótima noite, uma ótima semana para todos. Que assim seja. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.